Pronto, agora deve estar começando a gravação. Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné avançado, promovido pela Universidade Federal do Ceará. Estamos aqui com os alunos Eduína Vieira, Gabriel Caroba, Jordi Prince e Viviane Cordeiro, utilizando o método Atenasio, Atenas-de, e estamos aqui no capítulo 22 ainda, começando a falar aqui de... Nós já estávamos falando na semana passada, né, sobre orações subordinadas, né, e definidas e indefinidas, e aí, agora, nesse momento aí, a gente está falando sobre orações subordinadas adverbiais temporais indefinidas. Elas significam sempre, alguma coisa como sempre que, em qualquer tempo que, porque elas podem ser ou indefinidas ou muito gerais. Em inglês se usa a expressão whenever. Deixa eu botar aqui. Whenever. Lembrando que o Atenasio, originalmente, ele é escrito em inglês, né? É por isso que eu estou fazendo a referência, que é o inglês. Teria que ver eu não sei como é que se diz isso em italiano, né? Teria que ver a versão italiana para ver como é que se diz. Aí são usados, né, com... E aí também tem essas expressões aqui que são usadas com os verbos no subjuntivo, para poder dizer se sempre que, em qualquer tempo que. Epeidan, que é a combinação de ep e de, que já é uma combinação de ep mais de, com an, que já expressa essa indefinição, né? Então, esse ep e de, an, daria uma ideia de quando, né? Quando indefinido, né? Quando agora, quando intensamente indefinido. Aí o roter também dá uma ideia de... Aí rotan é a combinação de roter com an, né? Aí o roter é como se fosse assim também um pronome, né? Funciona um pouco como um pronome. Mas aí o rotan acaba funcionando como... Também acaba funcionando como um pronome relativo, né? De alguma maneira, né? Ou como um conectivo, né? É como se fosse assim quando e o que indeterminado, né? Aí ropotan, né? Ropoter é uma combinação de ropotean, né? Ropotan. Aí aqui é tipo o que uma vez indeterminada. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando explicar o significado de cada pedacinho. Mas não dá muito. Você tem que pegar os três, né? Epeidan, rotan e ropotan, e entender que eles funcionam como um sempre que ou em qualquer tempo que, né? Os três. E vão introduzir uma oração no subjuntivo, né? Pode estar no presente subjuntivo ou no aorista do subjuntivo. Aí aqui, continuando. Aspecto. A diferença entre o presente e o aorista subjuntivo em orações indefinidas é de aspecto, não de tempo. Isto é, o presente subjuntivo é usado quando a ação é vista como contínua,
E o aorista subjuntivo é usado quando a ação é vista como um evento simples. Você encontrará esse contraste ilustrado em dois exemplos de orações relativas indefinidas ou gerais acima, e na primeira de duas sentenças acima. Aí você volta lá em cima para dar uma olhadinha, né? Para a gente não ficar. É só para saber que é uma coisa que não dá para traduzir direito para o português. Tá entendendo? Se a gente tentar, não consegue. O sistema do português, nem, nessa ocasião aqui, ele não é suficiente para poder. Quando você está no indicativo, é mais fácil traduzir, né? Tipo assim, tipo, dizer assim, eu como, eu estou comendo, né? Eu comi, né? Agora, no subjuntivo, é, é mais difícil expressar aspecto pontual e progressivo, progressivo e pontual. Mas o grego consegue. O português é que não consegue fazer a diferença nesse modo mais das possibilidades, probabilidades, da dúvida. Eu estou sendo claro ou não? Sim, sim. Pois é. Aí, tempo futuro. Note que as orações adjetivas, temporais e condicionais, embora se refiram ao tempo futuro, são usualmente tratadas como indefinidas em grego. Ou seja, você vai usar o presente do subjuntivo ou o aoristo do subjuntivo. Mesmo que algumas vezes nós não as traduzamos sempre como indefinidas em português. Aí é que ele está querendo dizer, olha, o sistema não é um para um, né? O sistema do grego e o sistema do português não é um para um na forma da tradução. Então a gente nem sempre vai ter assim a expressar, né, a ideia de futuro quando a gente estiver traduzindo, né, o subjuntivo, né? Aí aqui, por exemplo, aqui, qualquer um que permaneça, aqui, ó, hostis anexoton teikon menei apotaneitai hipotoi polemion. Qualquer um que permaneça fora das muralhas será morto pelos inimigos. Esse apotaneitai, ele está no futuro do indicativo. Aí a gente consegue traduzir ele, né, por um futuro, né, do indicativo também. Será morto, né? Mas aqui, né, o permaneça, esse permaneça, ele também dá a ideia de futuro. Vocês estão entendendo? Esse menei, melhor dizendo, esse menei também dá a ideia de futuro. Esse menei está no subjuntivo. Ele também dá uma. A gente poderia, se quisesse, tentar botar assim, a gente traduziu aqui pelo presente, né, do subjuntivo. Mas a gente poderia colocar, tentar fazer um assim, permanecer, para dar uma ideia de futuro. E isso aqui eu já estou inventando, porque eu estou complicando. Estou complicando, sabe, a tradução. Você poderia dizer, qualquer um que permaneça fora das muralhas será morto pelos inimigos. Mas aí, se eu quiser traduzir, não, eu quero dar a ideia que tem aqui uma certa ideia de futuro. Eu posso trocar, né, o presente do indicativo, do subjuntivo pelo futuro do subjuntivo. Não existe futuro do subjuntivo em grego.
mas existe futuro do subjuntivo em português. Vocês estão entendendo a diferença dos sistemas? Aí, ali a gente consegue, né? No português a gente consegue, né, expressar, né? No inglês não consegue, não. No inglês ele tem que colocar, deixa eu me lembrar o que ele tem que colocar. Ele coloca assim, eu vou botar aqui o inglês para vocês verem o que ele tem que colocar. No inglês, ele tem que colocar uma coisa assim, olha. Whoever remains outside the walls, whoever remains outside the walls, whoever remains outside the walls will be killed by the enemy. Então ele tem que colocar isso aqui no presente. Não, ele não tem, ele não coloca no futuro. Aqui, ó, ele consegue colocar no futuro, né? Will be killed, mas ele não aqui ele deixa no presente. A gente no português consegue, porque a gente tem futuro do subjuntivo. Tudo bem? Aí continuando, Epeidan, Epainelte, Ropaté, Panta Paté Sometha. Quando nosso pai retornar, nós saberemos tudo. Quando nosso pai retornar, nós saberemos tudo. Aí, aqui a gente está usando, ele está usando o futuro do subjuntivo, né? Aqui no português está usando, ó, quando nosso pai retornar, ele está usando o futuro do subjuntivo. Mas no inglês ele não consegue. Ele tem que usar o presente. Ele tem que usar o presente. When father returns, we will learn everything. Vocês estão vendo? Então, aqui, nesse caso aqui, não encaixa bem o presente do subjuntivo. E esse epanelte, se eu não me engano, ele está no aoristo. Ele está no aoristo do subjuntivo, não está no presente do subjuntivo. Dá para reconhecer pelo o tema, né? O tema de epanercomai, seria um epanelt, né? Aí eu vou colocar aqui em inglês aqui para vocês verem do que ele estava falando, porque ele está comentando, na verdade, em cima do inglês, né? E as diferenças do grego para o inglês são diferentes das diferenças do português, do grego para o português. Aqui no caso, você tem o aoristo do subjuntivo, que você consegue traduzir com a ideia de futuro, usando o futuro do subjuntivo. Mas no inglês, não. No inglês, ele tem que usar o presente. Ele não tem um futuro do subjuntivo para poder traduzir a ideia de futuro. Então, ele deixa no presente aqui. Aí aqui continuando. Meinate heos an epanelte rupater. Esperai até que vosso pai retorne. Aí aqui a gente também poderia botar, encaixava também retornar. Dava também para botar.
Daria para botar retornar também. Deixa eu botar aqui daria para botar retornar também. Esperai até que vosso pai, até que vosso pai retorne também. Deixa eu botar aqui. Aí aqui teria que botar assim, quando, até quando, deixa eu teria que botar assim, até quando. Vocês estão entendendo? Esperar até quando vosso pai retornar. Uma coisa assim. Aí no inglês ele não diz assim. Ele vai dizer. E aí uma coisa interessante é que aqui ele colocou vosso, né? Vosso. O Márcio entendeu como vosso. E não como nós. Não sei porquê, eu acho que era melhor nosso. Acho que é pelo imperativo, não? Talvez. Mas o. Porque não Talvez tem. se fosse nosso, colocaria o subjuntivo exortativo, tipo, esperemos, Pode não? ser. Pode ser, é. Aí aqui no inglês ele colocou assim: wait until father returns. Ele não tem um futuro, né? Aí aqui eu coloquei aqui a opção: esperai até quando vosso pai retornar. Assim, mas aqui também poderia dizer até que vosso pai retorne, usando, né, o presente do subjuntivo. Aí aqui, Haigunaikes uk apiasi prin an afiquetai rochereus. As mulheres não partirão até que o sacerdote retorne. Aí aqui também a gente poderia dizer assim, até quando o sacerdote retornar. Aí aqui, relembre que prim em lugar de reos é usualmente usado após uma oração principal negativa, que é que ele disse assim, uk apia-se, né? Não partirão. Aí no inglês ele colocou the women will not go away until the priest arrives. The women will not go away until the priest arrives. Teve que ele usa o presente, né? Não tem futuro do subjuntivo em inglês. Aqui. Ean oikade epaneltomen panta matesometa. Se nós retornarmos para casa, saberemos tudo. Aí aqui ficou ele usou aqui ele usou o futuro do subjuntivo com o se, né? Ele não colocou quando, porque o an é o e mais o an, não é uma daquelas três expressões. Então é um condicional, não é uma temporal.
Vocês estão entendendo? Deixa eu lembrar quais eram as temporais. Esse epeidan aqui é temporal, né? Esse prim é meio que temporal também, né? Mas esse ean é condicional. Mas ele deu lá em cima, né, 3 expressões usadas com temporais, né? Epeidan, rotan e ropotan, né? Aí aqui onde é que eu tô? Assim. O último exemplo acima é chamado de condição futura mais vívida. E é uma forma de condição futura usualmente utilizada com an e o subjuntivo nas orações com si. O grego pode, entretanto, usar o ei mais o futuro do indicativo nas orações condicionais para se referir ao tempo futuro, mas isso é menos comum e é usualmente reservada para ameaças e advertências. Por exemplo, ei tu poiesses apotanei. Se tu aí aqui isso aqui é meio, eu fiz uma tradução literal. Vocês estão entendendo? O ei, normalmente, quando você usa o ei, normalmente você usa o indicativo. Vocês estão entendendo? No grego. Aí o ean é que puxa o subjuntivo. Então, ei tuto poiessa está no futuro do indicativo. Apotanei. Se tu farás isso, tu morrerás. Então, literalmente é isso. Mas no português, a gente pode usar o futuro do subjuntivo e dizer assim: se fizeres isso, morrerás. E no inglês, a gente nem pode usar não tem o futuro ali, não pode usar o futuro ali. A gente tem que, para poder fazer a ameaça, você tem que dizer assim: if you do this, you will die. Ou advertência, ameaça ou advertência. Aí aqui ele diz, note que nesse tipo de condicional, nós traduzimos o tempo futuro com a oração com si, aqui poiesseis, como presente em inglês. Isso aqui estava mal traduzido, estava como presente em português. Aí eu tive que mudar para o inglês. No português, você pode usar... Você usa o futuro do subjuntivo. Deixa eu acrescentar isso aqui como uma nota. Fica melhor no português. Se usa o futuro do subjuntivo com se. Porque normalmente a gente usa o futuro do subjuntivo com quando, né? Tudo bem? Aí a oração aqui, ó, se tu farás isso, tu morrerás, fica uma tradução estranha, mas é bem literal. Tem gente que gosta de fazer traduções hiperliterais para ver no que dá. Deixa eu dar um exemplo. Tipo essa aqui, ó, tá vendo? É a Bíblia de estudo literal do texto tradicional. Aí quando você vai ler, tem umas coisas assim, vai ter umas coisas estranhas, porque ele quer ser hiper literal, né? Assim, não é só literal, tem que ser hiper literal. Então você vai ler umas coisas assim, aí ele vai quando uma palavra que não está ali, ele coloca assim ela em sublinhada, tipo riscada, tipo assim, aí Abel, aí tem assim, tá assim, tá em
quanto a Abel, tá assim, quanto a tá assim para cima. Ele trouxe aí oferta, tá arriscado, dos primogênitos do rebanho das ovelhas, tudo junto, que é uma palavra só, rebanho das ovelhas, dele, e aí da gordura deles, aí ele risca, trouxe, e o Senhor atentou para Abel, aí, com agrado, ele risca com agrado, e para a sua oferta. Então ele vai, tipo, corrigindo a. Ele pegou, né? Acho que ele pegou, né, a do Almeida, né? A tradução do Almeida, e ele vai fazendo comentários. Ele vai riscando algumas coisas e sublinhando, né, outras coisas. Aí, não, por exemplo, no começo, ele diz assim: nu. Aí ele bota o O sublinhado, porque tipo, não deve ter artigo, né? Em Bereshit. Aí, no princípio absoluto, ele coloca no princípio absoluto de, aí ele sublinha todas as coisas, ou, assim, subscrito, né? Deus criou a partir do nada, ele bota assim, a partir do nada, riscado, o céu. Esse aqui eu não entendi. Por que ele botou U tão grande? E a terra. Então ele bota assim: no princípio absoluto de todas as coisas, o Deus criou, a partir do nada, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, adejava acima da face das águas. E aí ele vai colocando na primeira página, ele já coloca 9 notas de rodapé. Ele vai dizendo assim: céu fala de espaço, terra de matéria, princípio de tempo. Como no sistema, comprimento, massa, o tempo da física química, os 3 componentes que caracterizam todo o universo físico. Então eu tenho umas traduções assim que precisam assim de não sei quantas notas, né? Esse tipo de coisa. Tu é doido, meu amigo. Gostou, Gabriel? Cabeça só de imaginar dele em casa fazendo negócio desse aí. Meu amigo. Então vocês viram aí. Então tem umas traduções assim que gostam de uns comentários a mais, né? Essas coisas. Bora aqui. Aí aqui no exercício Não 22... entendi, professor. Oi? Porque ele pegou do hebraico e não do grego. Não, sim, com certeza. Ele faz uns comentários em cima do hebraico. E aí fica diferente. Eu não sei, ele podia até... Ele não fez um comentário que eu vejo muito pessoal em inglês fazendo, que é assim, um negócio de... Ele pega a do Septuaginta. verbo porque tem muita gente que fala assim, começou a criar, a tradução deveria ser começou a criar, uma coisa assim, e não assim no início, né? Tem Pode falar, Paulo. Então, talvez tivesse ficado diferente se ele tivesse pego da Septuaginta, que era, no caso, o grego, né? Sim, sim. A Septuaginta, ela influencia muito, né, a nossa tradução, né, para o português, né? Não, queira ou não queira, né? Quando às vezes a pessoa vai fazer, mas eu não vejo, eu não vejo assim os judeus fazendo novas traduções assim muito elaboradas do hebraico. Eu vejo assim mais assim os cristãos fazendo as novas traduções, né? Assim tentando coisas diferentes. Essa aqui, ela... E o pior é que na capa ele coloca
letras gregas. Por que ele colocou letras gregas na capa? Né? Dá a entender que ele vai mandar ver no grego, né? Ele tinha que ter colocado, assim, letras do paleo-hebraico, né? Na capa. Não ficaria melhor, né? Não, no couro, ele tem um baixo relevo aqui com letras gregas aqui. Essa aqui é uma Bíblia nova que eu tenho. Eu ainda não estudei ela muito, não. Mas depois vou dar uma trabalhada nela. Bom, continuando aqui. Traduza os seguintes pares de sentenças nas sentenças gregas. Identifica as orações subordinadas, classificando-as em adjetivas, temporais ou condicionais, definidas ou indefinidas. Essa tarefa aqui é meio grande demais, eu acho complicado. Vocês não acham, não? Porque ele pede muita coisa. E o Márcio, parece que o Márcio já fez uma parte. Vocês percebem? Essa parte aqui é o Márcio já tendo feito. Espera. Tendo feito uma parte já. Depois eu tenho que lembrar de botar isso aqui para vocês. Para vocês trabalharem em cima desse arquivo já. Então, essa parte aqui que eu estou marcando de vermelho já é o Márcio traduzindo em cima aqui do português aqui. Aí vocês podem fazer uma outra tradução, não precisa ser essa aqui do Márcio, não. Nessa versão aí, tem assim, Anroi Cleroi, não deveria ser Auturgoi, não? Você está falando na versão do Márcio ou numa das questões para traduzir? Em qual questão? Sobe um pouquinho, que eu não vi qual era o item. Pois é, deixa eu ver aqui. Sobe um pouquinho, tá aí no arquivo. Pois é, qual é o item? Começando... É o 5. É o 5. Ah, sim, vai. O que é? Se os fazendeiros se apressarem para a cidade. Aí na versão do Márcio tá Ean Roi Cleroi. Não seria Auturgoi, não? Sim, seria Auturgoi. Porque Cleros é a propriedade, né? A fazenda. Nas fazendas. Deixa eu ver, tá aqui. Assim em relação ao... É Auturgoi, assim? Acertei? Pronto. Acho que sim. Pronto. Em relação ao final, tem assim, Pantes Sossus. Mas eu coloquei de outro jeito. Eu coloquei estar a salvo usando o Rigies, que é... Não, as faleis, que é... não, seguro. Mas... Não, eu acho que o sócio, sim, apareceu bem mais. Mas o asfalês apareceu anteriormente, tipo, de Apareceu? estar em segurança, não de salvar, de estar em segurança. Uhum. Aí as faleis... Aí as faleis apareceu aonde? Você lembra? Aí é querer demais da minha memória. Não, lembrei não, que não, tinha...
Eu ia só ver onde é que apareceu asfalês. Deixa eu ver aqui. Asfalês. Ah, sim. Eu, eu Você botou coloquei o asfalesation, tá? adjetivo, tu botou adjetivo, né? Foi Foi isso? asfalesation, tá? E não sócio, sim. Hum. Sim, apareceu no 20 gama. No 20 gama. Então, vocês já deveriam ter aprendido já. Então, vale. Mas o, o Soides, ó, apareceu, acho que lá no capítulo 6. Então, é bem mais anterior. Seria mais simples vocês fazerem com sócios. Mas o seu não está errado. Aí, sim, eu marquei todos? Ainda não? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Ah, aqui na 11 não tem. Não tem para traduzir, não? Não tem par, não? Tem não, da 11 a 15 é só para traduzir do grego para o idioma, para português. Ah, pois é, então vamos olhar aqui. A gente vai dando uma lida e falando oralmente. E aí vocês digitam, tá bom? E qualquer coisa a gente corrige alguma coisa do Márcio. Vai. Quem pode ler a 1? Posso ler, professor? Por favor, Gabriel. Hostis han hexoton teihon menei en kindinoi Esta. restai. Aí, como é que seria a tradução? Poderia ser todo aquele que, qualquer um que permaneça. Teihon tipo portões, né? Não, é muralha, né? Ah, muralha. Então, todo aquele que. Qualquer um que permanecer na muralha, restará em Fora. futuro, né? Permaneça fora. Estará. Ah, que permanece. Ah, exo, verdade. Então, todo aquele que permaneça fora das muralhas estará em perigo. Isso, exatamente. Aí aqui, ó, a tradução é: quem quer que chegue primeiro receberá o dinheiro. Como é que o Márcio fez? A ideia é você se basear na de cima e poder fazer a de baixo. Lê para mim. O Ita em vermelho, né? Isso. Hostis han proton afiknetai tona argyrion dexetai. Uhum. Aí aqui ele usou hostes e an e a ficnetai no subjuntivo, né? Aqui eu acho que deve ser o. Não sei se ele colocou. Ele deve ter colocado no aorista do subjuntivo, né? E aqui de que você tá. Presentes. Hã? A ficnetai é presente, a auristo é a fiquetai, sem unir. Ah, é verdade. Então eu me confundi. É porque tem tem um ni Mesmo. aqui, né? Então aqui é presente. Me desculpe. Presente subjuntivo, né? E Menei, tá no presente ou tá no aorista do subjuntivo? Porque Presente, o auristo, em vez de um y, tem y iota. boa. Então ele seguiu, né, o modelo direitinho, né? Aí tem que fazer, teria que traduzir, né, aqui essa primeira embaixo, como você fez, fazer essa versão. E aí tem que classificar isso aqui como. Qual é a classificação dessa subordinada aqui?
ela é adjetiva, ela é temporal, ela é subordinada, ela é definida ou ela é indefinida? Eita, vamos lá. É subordinada, né? Porque tem a introduz a oração subordinada. Indefinida. Ela é indefinida, com certeza. Adjetivo. Isso, acho que funciona mais como adjetivo, né? Porque tem o hostes. Esse é o hostes, né? Uhum. Na nomenclatura em inglês chama de relativa, né? Porque isso aqui é um pronome relativo. Indefinido. Tudo bem. Aí quem pode ler a 2? Eduína, pode ler a 2? Posso. Então, epeidan genetai reclesia, roipolitai esten picna speudusi. Isso. Aí aqui, como é que você traduz isso aqui? Eu fiquei na dúvida se colocar sempre que ou a qualquer momento. Eu coloquei a qualquer momento que ocorra a assembleia, os cidadãos apressam-se para Phoenix. É, fica bem, dos dois modos. Assim, sempre que ou a qualquer momento também funciona. A qualquer momento que. Aí aí aqui o Márcio traduziu sempre que que o inimigo invadir a região, nós todos iremos para a cidade por. Lê para mim. Epeidan hopolemios ten horan eisbale prostoasti imen. Isso. Aí você acha que ficou boa a tradução? Eu coloquei diferente, mas é porque eu traduzi a frase do inglês, aí como a minha tradução ficou ligeiramente diferente, aí mudou. Mudou o quê? Eu coloquei, como nos textos vem aparecendo, em vez de singular, vai sendo plural, roi polemioi, eu deixei roi polemioi. O esbalo eu coloquei no auristo. Aí eu não coloquei horan, eu coloquei só tengen. Em vez de região, eu coloquei só terra mesmo. Ah, terra. Você botou, em vez de Tenkoran, É, você botou Tengen. isso. E como no inglês era come together, tipo se reunir, aí eu Aham. coloquei sinerhometa. E Hum, não só simplesmente o M de ir, mas o sinerhomai, de se reunir. sim, verdade. No inglês tem come together, né? Verdade. Pois é. Não é assim, will go, não é só will go, né? Não é will go. É, Pronto. Aí aqui a parte aqui da classificação. Como é? Ela é adjetiva, temporal ou condicional, definida ou ela é indefinida? temporal indefinida. Isso. Ela é temporal, né? E usa o epeidan, né? Essa ideia de essa marca aqui de tempo e de indefinição, né? Aí, mais alguém pode ler a 3? Viviane ou Jordi ou Paulo? Pode ler a 3? Um de vocês três? Posso ler, professor? Por favor. Meu nome é
Agora, os epanete os angelos. Isso. Aí como é que a gente traduziria isso? Eu, infelizmente, professor, não consegui fazer essa atividade. Sim, mas então alguém pode ajudar o Paulo? Menumen tá no futuro, gente? Ou Sim. tá no futuro, né? Menumen tá no futuro, aí permaneceremos, né? Na ágora, aí eos, era para ser Hells, não? Me lembrei, era Eos ou Hells? Eos. É Hells mesmo. Hã? Hells. Eos. Deixa eu ver. Aí a gente tá não, gente, é Hells. É Hells. Hells é Rude. Não, eu sei, Rude. é rude. Deixa eu ajeitar aqui. Não, errei aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Hells, né? Espera aqui uma coisa. É Hells. Hells, esse ano aqui, o acento dele tá errado também. Difícil acertar isso aqui. Pronto. Hells an epaneltei hoangelos, né? Permaneceremos na ágora até que o mensageiro retorne, né? Poderia ser, né? Até que o mensageiro retorne. Até quando o mensageiro retornar, a gente poderia dizer também. Porque já tá dando uma certa ideia de tempo, né? Aí aqui, nós não retornaremos para casa até que anoiteça. Aí o Márcio traduziu assim. Você pode ler, Paulo? É o vermelho, professor. Isso, vermelho. O que epanimen oicade prin an. Eu tô lendo pelo celular e tá um pouquinho complicado, viu? Tudo bem, tudo bem. Anhe nix genetai. Isso. E aí, gente, vocês acharam da tradução do Márcio? Ficou boa? Por que ele usou prim no lugar de hells? Vocês sabem? Prim. Por que ele usou prim no lugar de hells? Eu acho que para dar uma ideia na subordinada, né? Uma coisa que veio antes, né? Não, isso é a ideia básica das duas palavras. Mas o prim se usa geralmente quando você tem uma negativa na oração principal. Tem um look aqui, né? Não retornaremos, né? Então, esse look aqui, né, faz com que a gente use prim no lugar de hells, que dá a ideia de até que. Aí, esse esse hells an epaneltei hoangelos, até que o mensageiro retorne, ou até quando o mensageiro retornar, ele é
o quê? Ele é uma adjetiva, uma temporal ou uma condicional? Acho que é uma temporal. Né? Mas assim para uma temporal, né? E ele é definido ou é indefinido? Aí indefinido. Isso, indefinido, né? Tem um an, né? Aqui, né? Tem o subjuntivo. Pronto. Aí aqui, deixa eu ver se tinha vocês terminam as outras. Tem um texto aqui sobre a democracia ateniense, né? Interessante que vocês leiam. Aí, deixa eu ver aqui. Tinha um texto aqui do Novo Testamento aqui para a gente ler rapidinho. A cura na piscina chamada Betesda, João 5, 1 ao 9. Metatauta en heorte ton judaion, kai anebe Jesus es Jerusalima, estinde entois Jerusalimois, epiten probatikei, colimbetra, epilegomene, hebraisti. Não sei se é hebraisti, acho que aqui talvez deveria ser hebraisti. Bethesda, Bethsata, Pentestoas ecusa. En tautas catekeito pletos ton astenunton typhlon cholon xeron endetis anthroposekei triaconta octo ete econ entei asteneiai autu. Aí aqui, né, apareceu. Aqui tem hebraisti, mas para mim era hebraisti. Deixa eu olhar aqui no inglês aqui para ver se eu estou confundindo, mas para mim deveria ser hebraisti. Hebraisti. Tá? O espírito aqui está trocado. Deixa eu ver aqui. Hebraisti. Hebraisti. Aí aqui como é que a gente coloca aqui isso aqui? Colocar trema é difícil, eu não lembro não. Deixa eu ver aqui. Sim, aí ele diz, depois dessas coisas, né? Houve, né, uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. E havia, né, em Jerusalém, né, acho que aqui é Probatiké, o que é Probatiké? É a porta das ovelhas. Fica implícito Pylei, né? A das ovelhas, né? Deve ser próximo, né, das ovelhas, próximo das ovelhas, aí fica implícito próximo da porta das ovelhas. Colimbetra, né, uma piscina, né? Epilegomene, a chamada hebraisti em hebraico, Betzata. Aqui tá esse bet significa casa e Zata também significa alguma coisa, mas agora eu não lembro. Paulo, lembra? Betesda é casa do quê, hein? Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia, né? Isso. Aí, então havia, né? Então uma piscina, né? Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina
chamada em hebraico Betesda, né? Normalmente a gente chama em português esse lugar de Betesda, né? Tendo 5 colunas, deixa eu ver, pórticos, né? Colunatas ou pórticos, né? Aqueles caminhos com as colunas, né? Para servir de abrigo, né? Aí em Tautas, não sei se quer estar se referindo ao tempo, né? Acho que não, talvez seja lugar. Então era nas colunas, né? Nos pórticos, né? Neles, se você traduzir como colunata ou como pórtico, né? Você vai mudar o gênero, né? Aí, então, se você for traduzir como pórtico, você vai dizer neles, né? Assim, catequeitor, aqui seria alguma coisa como sentavam, né? Sentava, né? Ou se abrigava, eu acho, né? Uma multidão de doentes, cegos. Aí, essa outra palavra aqui acho que deve ser coxos, rolon, né? Aí, tiflon é cegos, astenuntons é doentes, né? Ou fracos, tiflon é cegos, rolon é coxos, e xeron é murchos, paralisados, né? Secos, né? Secos. Xeron dá a ideia de seco, né? Aí, havia um certo homem lá, 38 anos, tendo, né, ou mantendo-se, né, poderia dizer, né, na doença dele, né, na sua doença. Aí, tutonidon ho Jesus katakeimenon kaignus hoti polinede crononeke. Tendo visto Jesus tendo visto deitado e sabendo que ele tinha passado muito tempo já tinha passado muito tempo, né? Já tinha muito tempo já. Legei autoi, disse a ele: Teles hygies genestai, queres se tornar são? A pecrite autoi roastenon. Respondeu a ele o doente: Kyrie anthroponuk echo hina rotan paraktei torridor baleime esten colinbetran. Senhor, não tenho um homem, não tenho ninguém para quando acho que aqui acho que é deixa eu ver aqui se ele deu aqui o não estou vendo, né? Esse paractei é o que? Paractei Tem no vocabulário, é agitada, quando a água é agitada. Mas é porque aqui tá taractei, tá no texto, tá errado, escrito? Não, mas é o que está aí no vocabulário. Não, eu sei, mas aqui ó, paractei. Aqui no texto Está no passivo, né? taractei. Eu acho que aqui esse pi deveria ser um tal. É um tal. É isso. Então deixa eu ajeitar aqui. Taractei, quando a água é agitada, leve-me
para dentro da piscina. Então ele disse, eu não tenho homem, eu não tenho ninguém, né, para quando a água é agitada, me lance, né, para dentro da piscina. Aí aqui, em roi de ercomai ego, alos pro emu catabaine. Enquanto eu vou eu, outro antes de mim entra, né? Se lança, não, seria entra, né? Entra. Outro antes de mim entra. Assim, dá a ideia de desce. Antes de mim desce, né? Outro antes de mim desce, melhor dizendo. Leguei ao toi ro Jesus. Disse a ele Jesus. Egere aronto kratabonto su kai peripate. Levanta-te ergue a tua, como é que a gente chama o negócio? Aquele negócio cama. A cama não é na Bíblia normalmente não chama de cama, não, chama de outra coisa. Como é que chama? Eito. É maca, normalmente chama de maca, né? Eu acho que é maca. Pega a tua maca, pega o teu, porque não, pega a tua maca e anda, né? Levanta, pega a tua maca e anda. Kai euteos egeneto hygies hoanthropos. E imediatamente tornou-se são o homem. Kai herenton krabaton autu kai peripate. E tomou a sua maca e andou. Não, e andou, e andou, né? Eu não sei se ele andou ou andava. Tem que ver se esse aqui é aoristo ou se é imperfeito. Se for eu acho que é imperfeito, e aí uma opção do imperfeito é tipo, pôs-se a fazer alguma coisa, né? De começou a fazer alguma coisa. Começou a andar, né? Daria para dizer, né? Sim, essa palavra aqui, ela varia do ático para o koiné. Vocês estão vendo? No ático, ela tem esse y, eteles, né? Deseja, tu queres, né? Aí no koiné não tem o y. E ela chegou ao grego moderno assim. Thelo é como chegou no grego moderno, thelo, né? Como eu quero, né? Aparece nas músicas românticas. Porque a música grega é muito influenciada pela música latina. E não sei se vocês sabem. E também tem muita. Pelo menos a dos anos 80 era muito influenciada, né? Hoje em dia é muito influenciado pelo reggaeton, pelo funk. Depois eu procuro uma playlist para vocês. Sim, aí por hoje eu acho que a gente vai ficando por aqui, viu, gente? E aí, na outra semana, a gente termina o 22.